Vamos voltar aqui, né? Mas aqui está representando. Muito obrigada por estarem aqui, né? Vamos aprender um pouquinho sobre saúde. Tem várias carinhas que eu já conheço aqui, que estiveram em outras palestras. Quem veio aqui por causa da palestra não é da igreja? Levanta a mão. Bastante gente. Sejam bem-vindos. Nós vamos falar então sobre saúde. Então, eu sou Bila Herman. Eu trabalho com naturopatia, medicina chinesa, medicina vibracional, homotoxicologia. E vou tentar ensinar um pouquinho para vocês sobre esse assunto que é tão importante. E a gente consegue, na verdade, evitar muitas doenças quando a gente consegue ter, na verdade, algumas ações, né, que é o que vocês vão aprender hoje. Pode colocar ali. Pode passar. Então vamos lá, né? Só quem fica doente entende o quanto vale ter saúde, né? Na verdade, a pandemia ela nos mostrou que uma das principais coisas da vida é a imunidade, né? O que a gente conseguiu ver na questão da pandemia? Que o vírus, tão potente como ele foi, né, ele se manifestava completamente diferente, o mesmo vírus, em diversas pessoas, né? Então, o que foi o sinônimo da pandemia? Imunidade. Então, com essas questões que vocês vão ver hoje, na verdade, vocês vão aprender a ter mais imunidade. Então, é exatamente isso, né? Pode passar. Então, por que a gente adoece? A gente fica doente por causa dessas questões. Das questões tóxicas, das questões parasitárias, desnutrição. Hoje já se sabe que a maioria, muitos idosos, eles acabam morrendo, não é nem pela doença que eles têm, mas é pela desnutrição. Porque um corpo, quando ele começa a envelhecer, a absorção dos nutrientes, ela fica completamente diferente. E geralmente com o tempo, né, os idosos, eu perdi meus avós, e eu lembro muito de um período onde eles só queriam comer bolacha. Não, só uma bolachinha, que o apetite vai ficando ruim. Então, realmente a desnutrição, ela traz muitas questões para a nossa saúde. Radiação é outra coisa ruim, então a gente vive num mundo tóxico, radioativo, né? O tempo inteiro passa na nossa cabeça radiações do telefone, radiações do rádio, da eletricidade, tudo é radiação. E a gente sabe que radiação faz mutação de célula. E a questão do estresse, que hoje, né? Quem não vive estressado, quem não está na loucurada, quem não está sempre correndo atrás, é difícil, né? Então, essa questão do estresse também somatiza o nosso corpo. E ali uma questão muito no centro. A ausência de doenças não significa saúde. Até a gente estava conversando agora, eu estava conversando com a Su, eu cobrando dela, eu estou vendo as tuas pizzas, eu estou vendo teu marido. Mas realmente ela não tem sintomas, né? Então, esse corpo não ter sintomas não quer dizer que ele não está se inflamando. Então, a ausência, né, de sintomas não significa, na verdade, saúde. Pode passar. E o mundo mudou. Então, o que aconteceu? O que acontecia no passado, que não está mais acontecendo, que agora está acontecendo? Por que tantas questões, né, de câncer? Por que tantas pessoas com alergia? Por que tantas pessoas com doenças crônicas? Por que tantas crianças com autismo? Por quê? O que está acontecendo no mundo? E é isso aqui. Então, lá no passado, as pessoas dormiam cedo, com o anoitecer. Abaixava o sol, não tinha o que fazer, tinha que dormir. E hoje não, hoje a gente fica até tarde no celular, né, com os estímulos, com luz, com telefone. E isso mudou. Antigamente as pessoas bebiam água. Hoje, né, às vezes o que menos bebe é água. Suco, chá, café, o refrigerante, enfim, tem tantas bebidas hoje em dia, né? O álcool. Então, antes era água que tinha.
Antigamente, as meninas, elas menstruavam, né? Com 16 anos, 18 anos. Hoje, as meninas com 7, 8 anos estão com sintomas para menstruar. O que está acontecendo? Antes, as pessoas pegavam mais sol. Hoje, se fala muito, né, que tem que bloquear o sol por causa da camada de ozônio, por causa da queimadura. Então, querendo ou não, o sol, ele ajuda muito na saúde. Quem não pega sol vai ter problema também. Volta nisso. Antes as pessoas comiam alimentos integrais. Então, hoje, se tornou, tudo é refinado. Então, sempre um alimento integral, ele vai ser muito mais saudável do que um alimento refinado. Antigamente, as pessoas comiam menos vezes ao dia, né? Não era comum se comer de hora em hora, ou café, almoço, café, janta. Não era assim. Então, essa quantidade de alimentação trouxe uma sobrecarga no nosso sistema também. Antigamente, as pessoas, né, se alimentavam sem resíduos químicos. Hoje, tudo tem as cargas químicas. Tudo. Se está empacotado, se for industrializado, é obrigado a ter química. E antigamente, as pessoas, elas morriam por doenças infecto-contagiosas. E hoje, do que as pessoas estão morrendo? Na verdade, de mutação, por doenças crônicas. Então, para evitar essas questões crônicas, existem várias ações, que é o que vocês vão aprender hoje. Pode passar. E na questão do câncer, eu puxei um pouquinho para falar de células cancerígenas, porque nós estamos no Outubro Rosa, não necessariamente, né, só sobre o seio, mas de câncer em geral. Então, o que leva à questão do câncer? A desnutrição, né, a intoxicação e o conflito emocional. Então, são questões que trazem mutação de célula. Então, o emocional, né, as homotoxinas. A diferença, vocês vão aprender hoje, o que é comida e o que é alimento. Comida serve apenas para saciar nossa fome. Não vai nutrir o nosso corpo. E o alimento é o que realmente nutre. Por exemplo, um alimento, quando ele entra no micro-ondas, ele sai comida. Ele não nutre mais. Então, sempre que vocês puderem evitar micro-ondas, por quê? Porque vocês estão destruindo o alimento de vocês. E a questão da acidificação. O corpo ácido, ele abre porta para a doença. Pode passar. Pode passar, porque eu já vou explicar lá na frente. Ó, a questão do corpo ácido. O corpo ácido é a abertura de porta para a doença e ele traz muitas manifestações. A gente consegue entender. Por exemplo, no meu consultório eu faço o exame do sangue, vai para lamínula, a gente consegue identificar o sangue ácido, a gente vê o sangue ácido. Vocês já vão ver como é que é um sangue ácido. Mas caso vocês não consigam fazer esse exame, vocês vão ver quais sintomas são. Então, olha só, retenção de líquido é um sintoma de corpo ácido. O que acontece? Quando o corpo está ácido, ele começa a segurar aquela água para diluir a acidez. Sempre as questões, os sintomas de acidez, na verdade, é uma defesa da nossa célula. Ela não queria, porque quanto mais ácido for o nosso corpo, menos oxigênio a célula vai ter. Então, estes sintomas que vocês vão ver agora, na verdade, seria uma defesa. É o corpo se defendendo do que vocês estão fazendo naquele meio. Então, quando a gente retém líquido, é um sinal que o corpo está segurando aquela água para diluir a acidez. Outro sintoma de corpo ácido é o tamponamento. O que o corpo faz? A célula ela começa a sequestrar os minerais dos ossos e joga para o meio ácido, causando tamponamento. E é quando traz as questões dos problemas ósseos, osteoporose, osteopenia, dor nas juntas. Tudo isso é um sinal de acidificação. A célula, ela tira esse mineral e joga para aquele meio para
tentar neutralizar aquele ácido. Outra questão de corpo ácido são as erupções na pele. Urticária, as psoríases, as coceiras. O que o corpo está fazendo? Ele está pegando o ácido de dentro e está tentando expelir pela pele. Isso também é um sinal de corpo ácido. Então, ele começa a ter várias reações. Essas são as principais. Se o corpo manifestou, está passando por vários anos e isso aqui continua acontecendo, e a gente não muda aquele hábito que está levando esses sintomas, quanto mais ácido vai ficando, menos oxigênio a gente tem. Então, uma célula saudável, ela precisa de tanto de oxigênio. Se ela não tem, ela iria morrer. Para ela não morrer, ela se torna uma célula cancerígena. Porque a célula cancerígena, ela consegue viver sem oxigênio. É uma célula anaeróbica. Então, por isso que a gente fala que corpo ácido é um corpo que abre porta para várias doenças. Inclusive o câncer. Pode passar. Então, eu sempre pergunto, né? Você é ácido ou alcalino? A nossa saúde depende dessa resposta. Pode passar. Então, vamos imaginar, né? Ali, ó, um peixe numa água suja. O que o peixe é? As nossas células. O que a água suja é? O nosso sangue. Se esse peixe está doente e eu preciso arrumar ele, consertar a saúde dele, eu preciso tirar ele desse meio sujo, ácido, que seria o nosso sangue, e cuidar. Para ele ficar bom, eu tenho que voltar ele para um ambiente limpo. Então, não é só tratar ele. Eu preciso limpar o ambiente onde ele vive. E é exatamente isso com as nossas células. Se nós limparmos a nossa célula, limparmos o nosso meio, a gente vai ficar saudável. Se eu fizer uma desintoxicação e eu continuar com os mesmos hábitos errados, a água vai continuar a ficar suja. E vai voltar a adoecer o peixe, vai voltar a adoecer a célula. Então, geralmente, a gente faz essa comparação para vocês entenderem que o nosso meio precisa ser limpo. Pode passar. E o que acidifica o nosso corpo? Alimentos ácidos, geralmente açúcar, gordura, proteína em excesso são acidificantes, né? Exercício em excesso, na verdade, tudo que é em excesso não é bom. Até água em excesso vai prejudicar o corpo. Então, a atividade física em excesso, ela traz um malefício, vai gerar uma acidificação muito grande. Poluição, medicamentos, bebida alcoólica, fumo, adoçantes, a luz ultravioleta e a sobrecarga tóxica, né? Então, tudo isso causa uma acidificação no nosso sangue. Pode passar. Olha que eu falei para vocês do sangue ácido. Esse sangue está mostrando o quê? Uma aglutinação de glóbulos vermelhos, muita sujeira no fundo, fibrinas. Isso é um sinal de corpo ácido. Quando a gente faz a limpeza do nosso corpo, que a gente retira os metais tóxicos, os alimentos inflamatórios, os parasitas, e a gente desinflama esse corpo, pode passar. Ó, fica igual aquele do lado direito de vocês. Esse lado aqui é o corpo intoxicado, ó, grudado com fibrina, isso. E aquele lá, olha só, não precisa nem estudar para entender a diferença, né? É só olhar o que está organizado, alinhado e limpo. O lado direito. Então, essa é a diferença de quando a gente faz uma desintoxicação. Então, por exemplo, eu tenho as consultas online. O que eu parto do princípio? Que o paciente, ele está exatamente daquilo ali. E ele vai fazer a desintoxicação, ele vai se cuidar. E ele, mesmo ele não vendo o sangue dele, eu sei que vai ficar daquele jeito. Porque 99% dos pacientes que fazem tudo certo, fica daquele jeito. É muito raro fazer e não arrumar.
Quando o paciente volta na consulta, eu tiro o sangue e vai ali que eu vejo que tá. Aí ele chega, conseguiu fazer a alimentação? Consegui, desintoxicar, tudo certinho. Eu tiro o sangue e vai lá. Mas tu tem certeza que nem tu não comeu errado? Tu tem certeza? Me lembrei, eu fui no aniversário. Tá, mas só esse dia? Eu me lembrei e fiz não sei o quê. Não fez. Então, quando a gente se propõe a restaurar a saúde, o corpo vai fazer. Pode passar. E quais alimentos são alcalinos para o nosso corpo? Frutas, vegetais, né, são os principais alcalinizantes. O alimento, ele pode ser ácido por natureza, mas internamente ele traz um resíduo alcalino, que é o caso do limão. Não tem a questão de tomar limão em jejum? Por quê? O limão é um dos alimentos mais ácidos que tem. Ele tem pH 2. Só que na metabolização do nosso corpo, ele se torna com um dos mais altos de pH, que é 12. Então, o limão, de 2, ele passa para 12 dentro do nosso corpo. Ele é extremamente alcalino. Isso é muito interessante. E para a gente ter uma saúde padrão, a gente precisa estar balanceado com 80% de alimentos alcalinos diariamente para 20% de alimentos ácidos. Pode passar. Então, o que acidifica, né? Piores alimentos, refrigerante, açúcar, café. Bila, mas eu não posso mais tomar café? Pode. O café vai entrar nos 20% do dia. Né? Então, a gente vai balanceando. A gente precisa de proteína, a gente precisa de um pouquinho de açúcar, a gente precisa de várias coisas. Então, tem que ser balanceado isso. Tá? E os melhores, limão, melancia, abacaxi. Então, aqui para vocês aprenderem um pouquinho. Pode passar. E o que aumenta, né, os riscos de células cancerígenas dentro do nosso corpo? Vamos lá. Reposição hormonal. Já foi comprovado que os anticoncepcionais, eles trazem muitas questões de câncer. A idade da primeira menstruação abaixo de 12 anos, isso é um sinal que já existe, né, essa parte muito acelerado, tem questões hormonais já envolvidas. A primeira gravidez depois dos 30, hormônios que estão nas carnes, né, frango e gado, no leite, eles colocam hormônios de crescimento. Às vezes esses hormônios de crescimento ativam células cancerígenas que estariam adormecidas no nosso corpo. Então, numa pessoa que tem uma predisposição genética, de repente desenvolver câncer, quando ela vai ter lá 60 anos. Quando entra esses hormônios de crescimento, acelera muito esse processo. Obesidade, desnutrição, sedentarismo, fumo, álcool, estresse. Micro-ondas, como eu comentei para vocês. O micro-ondas, além de transformar o alimento em comida, né, que ele transforma em nada, ele tem uma carga radioativa. E os agrotóxicos e metais tóxicos. Pode passar. E aqui, na verdade, é um assunto bem polêmico, né? A gente celebra o Outubro Rosa, onde é o alerta em relação ao câncer, para as mulheres fazerem todos os exames de câncer, né? Só que na Suíça foi falado muito, né, sobre o Fevereiro Negro. O que é o Fevereiro Negro? É quando eles entenderam que a mamografia, ela não era o suficiente para ser um exame de prevenção. Eles identificaram que a mamografia seria um exame para fazer diagnóstico e não uma ação preventiva. Tu conseguiria pegar o câncer muito no início, ótimo. Mas existem ações para a gente, na verdade, tentar cuidar sem ele se manifestar. Às vezes 5, 8 anos antes. Pode passar. Então, lá no Fevereiro Negro, né, nesse compêndio da Suíça que teve dos médicos, então, eles identificam exatamente isso, né? Que a mamografia, além dela ser um exame radioativo, a gente deveria estar fazendo outros exames de prevenção. E deixar a mamografia, de repente, para um diagnóstico. E a gente vai prevenindo de outras maneiras. Pode passar. Pode passar. Então,
o que eles sugeriram na questão do fevereiro negro? Existe um tipo de ultrassom que é o nível 4. Ele é um exame diferenciado para fazer esse tipo de análise. É pouquíssimo solicitado, mas ele seria muito interessante. Outra questão, a gente consegue trabalhar a microscopia de campo escuro, identificar a acidificação, como a gente viu. E a termografia é o exame chave para se identificar 8 anos, às vezes 10 anos antes uma célula cancerígena. Pode passar. O que é a termografia? Na verdade, a gente sabe que quando um corpo ele é saudável, a temperatura dele é simétrica nos dois lados. E quando começa a aparecer alguma questão inflamatória, uma célula errada, qualquer coisa errada, a temperatura vai mudar. E a termografia vai pegar. Isso seria uma prevenção. Porque eles se entende que existe uma diferença de um sintoma clínico para um sintoma subclínico. Quando um sintoma é clínico, a doença já está manifesta. A gente precisa trabalhar as questões subclínicas, quando não se manifestou uma doença. E a termografia, ela trabalha exatamente a situação subclínica. Pode passar. Ali seria uma questão de um câncer de mama. É completamente diferente. Pode passar. Um monitoramento, por exemplo. Em Criciúma tem uma clínica que faz esse tipo de exame. É lá no Milênio. Por exemplo, fiz uma avaliação de termografia. Deu tudo certo? Quando é que eu tenho que voltar? 1 ano depois. Deu uma alteraçãozinha? 6 meses. E vai sempre fazendo esse acompanhamento, tá? Pode mudar. 10 ações para quem tem câncer. Elimine consumo de açúcar, tá? A NASA sabe, né? As questões de comida de índice glicêmico alto, tá? Elimine ou reduza ao máximo o consumo de carboidratos, que lá no fim vai ser uma reação em cadeia, vai ser açúcar. Aumente a ingestão de cúrcuma. Tome 2 litros de água milagrosa. Essa receita aqui, é a receita da água milagrosa. Como é que é a receita da água milagrosa? Em 1 litro de água, a gente coloca 1 colher de cafezinho de bicarbonato de sódio, a mesma colher de cloreto de magnésio, PA, e a mesma colher de sal rosa. Mistura e vai tomando essa aguinha. Essa água é uma água alcalina. É o que vai combater a acidez do nosso corpo, tá? Água milagrosa vocês conseguem achar na internet. Lembra do limão? Por que o limão entra? Porque ele é altamente alcalinizante. Então, sempre a questão de células cancerígenas, a gente trabalha, né, com a alcalinização do corpo. Alimentos alcalinos e ações alcalinas. Usar bicarbonato, água milagrosa, limão, isso ajuda muito. Pode passar. Toma sol, né? Tomar sol é muito importante. Movimente-se, respire, medite, né? Libere as emoções. Durma 8 horas, vocês vão ver já em seguida a importância do sono. E faça desintoxicação de 6 em 6 meses, tá? Isso é uma regrinha geral. Pode passar. Olha que interessante. Esse cientista, ele entendeu que o nosso corpo tem um sistema de reparo. E esse sistema de reparo se chama autofagia. E essa autofagia, ela acontece da meia-noite até umas 4 da manhã. Quando estamos no sono REM. Quem não entra no sono REM, quem não dorme, ou quem dorme com remédio, é muito difícil acontecer essa autofagia. E isso traz, na verdade, uma sobrecarga no sistema. E dificulta vários processos. Processos hormonais, processos metabólicos. Todos os dias a gente produz células ruins. E é nessa madrugada que a autofagia é feita para tirar o que está de errado. Então, o dormir no sono REM é muito importante. Pode passar.
E o que a ciência traz de novo nessa questão até da autofagia? Dentro do nosso corpo, né, 90% das nossas células, elas são virgens. Elas não são codificadas. E elas estão esperando a nossa epigenética, o nosso estilo de vida para serem codificadas. Nós temos apenas só 10% dos genes codificados. Por isso que a gente não considera uma doença genética, claro, ela tem toda a questão. Só que a epigenética, que é o estilo de vida, é ela que vai dar o gatilho, né, para ativar ou não uma coisa ruim dentro do nosso corpo. Então, isso é muito lindo quando eles descobriram essa questão da autofagia e do quanto que uma epigenética pode atuar numa doença. Pode passar. E olha que lindo. A ciência comprovando, né, a nossa fé. Os cientistas, eles confirmaram, então foi feito por tomografia. Pode passar mais uma. Foi realizado, então, né, por ressonância magnética, né, que um cérebro, quando ele entra em oração, ele muda completamente. Foi feito um teste e ativava as questões de cura. Então, eu fiz questão de trazer isso, porque assim, é a ciência trazendo algo de novo, mas que comprova muito, né, questões que às vezes até a gente sabe, o quanto que uma oração, quanto a nossa fé pode melhorar o nosso corpo. Pode passar. E qual é a diferença da medicina tradicional para a medicina preventiva? Então, a medicina tradicional, ela é muito importante. Ela é muito importante nas ações de emergências, né? Quando a gente precisa de uma cirurgia, quando a gente precisa de uma ação que precisou, é a medicina tradicional que a gente vai procurar. Só que qual é a diferença da medicina preventiva? A preventiva, ela traz planos de ações para que tu não precise usar a tradicional. Porque a tradicional, ela vai te deixar refém das cargas químicas. E todo remédio químico, na verdade, ele traz uma lesão no corpo. Uma lesão de fígado, onde é metabolizado. Uma lesão de rim, onde é metabolizado. Sempre fígado e rim são os órgãos que metabolizam os remédios químicos que o nosso corpo não reconhece. Então, um remédio, ele vai arrumar uma coisa, mas ele também vai estragar outra. Isso é fato. Então, quando a gente tem um plano de ação para não ficar doente, é algo maravilhoso que, assim, diariamente, quem vive esse natural, que muitas pessoas aqui já sabem como fazer, é algo maravilhoso, que tu tem todo o controle da saúde. Pode passar. Pode passar. E olha que interessante, a questão da genética e a epigenética. Então, lembra que eu falei ali antes, a gente só tem 10% de genes codificados. As abelhas, na verdade, ali vocês estão vendo a abelha rainha, a operária e o zangão. Elas nascem todas gêmeas. São todas iguais. Por que a abelha operária, ela vai durar pouquíssimo tempo, ela dura 5 semanas, e a abelha rainha dura 6 anos? Por causa da alimentação. Elas nasceram iguais. Só que a abelha rainha, ela tem a geleia real. E aí ela vive muito mais tempo do que a outra. Não é incrível? Isso é uma questão de epigenética. Elas têm a mesma genética com epigenética diferente. Olha só em seguida, pode passar. São irmãs gêmeas. Uma envelheceu mais do que a outra. O que aconteceu? Epigenética. E genéticas iguais com epigenéticas diferentes. As duas lá, irmãs gêmeas. Uma magra, a outra obesa. O que aconteceu? Epigenética. Esse senhor, todo de um lado queimado, na verdade enrugado. Aquilo ali, ele era motorista e o sol pegava aqui direto. Mexeu. O sol é bom? É. Chega em excesso, prejudica. Tudo que é em excesso vai ter uma questão ruim. Pode passar.
Falta de sintomas não significa, né, saúde. Isso a gente já viu. Pode passar. E as toxinas? Então, quando eu olho aquela foto ali, eu acho muito engraçado, né? Porque se não é seguro para ele respirar, por que é seguro para a gente estar comendo? Né? Então, isso é muito forte. E a gente come. Está na nossa alimentação, não só nas verduras, mas está em tudo que é lugar os agrotóxicos. Né? O Brasil, ele é campeão no uso de agrotóxicos, tá? Em relação ao mundo. Então, interfere nas enzimas no sistema nervoso central, tem alterações renais, essas toxinas, lesões cerebrais e ativa células cancerígenas. Então, quanto mais cresce esse uso, né, indiscriminado de agrotóxicos, todos esses venenos, mais cresce câncer na nossa população. Pode passar. As amálgamas também, elas trazem muitas questões. Então, hoje já é proibido usar amálgamas, né? Mas tem muitas pessoas que têm as amálgamas ainda. Ah, eu não vou retirar, Bila. Então, vai desintoxicando o corpo. Porque todos os dias, na corrente sanguínea, é vazado as amálgamas. Então, a pessoa que tem amálgama, ela tem que se preocupar um pouquinho mais em limpar o corpo. Pode passar. Então, os fundamentos, né, das intoxicações, toxemia. Intoxicação bioquímica são dos agrotóxicos, dos pesticidas, dos herbicidas. As intoxicações de medicamentos, dos remédios, é uma carga tóxica. Intoxicação ambiental, né, são os derivados de petróleo, solvente, plásticos. A questão psicológica, né, o desequilíbrio emocional, os traumas, os medos, eles trazem uma reação no nosso corpo que a gente considera reações tóxicas. A intoxicação eletromagnética, radiológica. A intoxicação de alimentos inflamatórios. Então, os alimentos transgênicos, eles ativam uma carga tóxica e inflamatória no nosso corpo. E a intoxicação parasitária, fungos, vermes, vírus, bactérias e protozoários, que quando eles estão dentro do nosso corpo, eles também produzem vários produtos químicos, como amônia e várias outras questões, fora a própria questão mecânica deles dentro do nosso corpo também, que vai trazer muitos prejuízos. Pode passar. Então, esse elevado nível de intoxicação é um resultado de um mundo industrializado, artificial, empacotado, com moléculas sintéticas, com a pressão psicológica, muitos anos de medicação supressora, radiação, metais pesados e parasitas, né? Tudo são toxinas. E o problema não é se sujar, o problema é não se limpar, né? Então, hoje vocês vão aprender a limpar o corpo de vocês. Pode passar. Ó, tudo que a gente vive, ó, né? Então tem o arsênico no arroz, nos remédios, nas maquiagens, nos produtos. As mulheres são muito mais intoxicadas do que os homens. A mulher põe uma unha, a mulher passa o esmalte, a mulher pinta o cabelo, a mulher, enfim, a mulher é muito mais tóxica, mais intoxicada. Pode passar. Então, essa intoxicação da nossa vida, na verdade, ela é progressiva. Desde que a gente está no ventre da mãe, a gente já está pegando pelo cordão umbilical as toxinas. Por isso que antes de uma mãe, né, antes de uma mulher se tornar mãe, ela deveria fazer uma desintoxicação profunda. Tirar os metais, tirar os parasitas, desinflamar o corpo, porque vai interferir diretamente na gravidez. A criança já vai nascer intoxicada. Então, quando ainda nasce, né, tem toda a carga tóxica dos acúmulos. Quando a gente é criança, vai tendo as vacinas, os antibióticos, né, os remédios, os industrializados. Quando é jovens, aí vem a questão das drogas estimulantes, músicas estridentes, as cargas parasitárias, e aquilo vai crescendo. Quando adulto, os cosméticos, e aí vai indo. Só acumulando, acumulando, acumulando. E por que os sintomas vão aparecendo? Porque ele vai mostrando que tem algo errado, que tem algo incomodando. Então, todo sintoma para nós, da preventiva, da medicina chinesa, na verdade, é um sinal que tem algo errado. A gente não identifica como sendo uma doença. A gente identifica como sendo um desequilíbrio. Pode passar. E os principais sintomas de intoxicação por metais, né? As questões digestivas, problemas nos rins, insuficiência renal,
As questões respiratórias, dermatites, falta de apetite, anemia, presença de sabor metálico na boca, as disfunções hepáticas, pulmonares, cólicas severas, insônia. Pode passar? Elevação do risco de problemas cardiovasculares, né? Os problemas de tireoide, hipersensibilidade a odores. Lembra no Covid que muitas pessoas ficaram com a questão do odor muito prejudicada? Sentiam cheiros que nunca tinham visto antes. Tudo era um cheiro igual, ou tudo era um cheiro ruim, ou tudo. Isso pegou demais. As questões de gengivas azuladas com sangramento, fraqueza muscular, né, e dores articulares. Pode passar. Neurotoxicidades, doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, né, essas doenças elas mostram, na verdade, para chegar nesse estágio de doença, o corpo avisou muito antes. Só que a gente não sabe ler o nosso corpo. E aí a gente deixa a doença chegar. E lesão das questões do sistema reprodutor. Então, às vezes, uma mulher ela não está conseguindo engravidar. Na verdade, é uma carga tóxica. Pode passar. E como que a gente limpa essa carga tóxica? A gente limpa com carvão. É o carvão do churrasco? Não. Eu tenho gente que me pergunta, posso usar o carvão do churrasco? Não. Posso usar o carvão da farmácia, o Carverol? Não, não é esse tipo de carvão. É um carvão completamente diferente. É um carvão pulverizado da casca do coco. Isso. Esse é um carvão em pó. É um carvão em pó que ele praticamente não tem densidade. Então, um carvão normal, ele vai afundar. Quando tu põe um carvão na água, ele afunda. Esse carvão, ele boia. Então, por que ele boia? Porque ele é pulverizado, ele é diferente. E é essa questão da não densidade que torna ele um ímã. É esse ímã que vai puxar a carga tóxica dentro do nosso corpo. E esses venenos saem todos na evacuação. Eu estava falando com um paciente ontem, ele assim, Fabíola, no período que eu tomei o carvão, a minha evacuação era uma coisa horrorosa, era um cheiro de podre. Pois é, esse podre estava dentro de ti, o carvão puxou e saiu. Então, acontece muitas questões na desintoxicação e o carvão é um dos principais produtos para se fazer quelação. Então, quelação é o nome da ação que se dá para retirar a sujeira de dentro do corpo. Pode passar. Pode passar. O carvão, ele também atua em algumas bactérias. Então, o que eu faço? Muitas pessoas que têm feridas, né, com pus, alguma coisa, a gente usa a prata coloidal em cima, mas eu também indico estar usando uma pasta com carvão, que ele vai atuar nessas bactérias também. Pode passar. Nos gases, muitas pessoas usam, os antigos usam o carvão para estômago. Então, o carvão lá da farmácia, o Carverol, ele vai atuar no estômago. Ele não vai atuar dentro da célula, mas no estômago ele vai atuar, tá? Pode passar. Na dependência química, muitas pessoas conseguem parar de usar drogas ou questões tóxicas. Por quê? Porque quando tu tira a toxina do corpo, tu fica apenas com o hábito, mas às vezes a vontade vai embora. E se a pessoa realmente está querendo parar de fumar ou de usar droga, ela consegue tomar uma decisão ali. Pode passar. Na Europa é muito usado no envelhecimento. Então, um pouquinho de carvão que entra ajuda demais nos processos de envelhecimento. Pode passar. Envenenamento, né? Quando uma pessoa vai envenenada para o hospital, eles dão carvão. Eles fazem lavagem no estômago com carvão. Pode passar. Para picada de animais. Então, tudo que é bicho peçonhento, vespa, cobra, aranha, abelha, tudo a gente consegue ter um resultado imediato quando a gente usa o carvão. E tu pode estar usando tanto, ingerindo, como passando em cima do local que foi afetado também. Pode passar. Isso aqui, teve um dia que meus cachorros são 3, tá? Em cima são eles normal, e embaixo são eles com a picada de cobra. Então eu tinha muito medo de cobra quando eu moro num sítio. E
Hoje em dia eu não tenho mais medo da cobra, em função que eu sei como lidar com uma picada dela. Então, meus cachorros vão para o mato e é normal, pelo menos de 6 em 6 meses, um aparecer picado. E eu trato com carvão. E eu lembro a primeira vez que eu fui tratar com carvão foi nesse dia. E eu liguei para o veterinário, os meus cachorros foram picados. Eu não tinha como levar, foram 4 cachorros. Eu não tinha como levar os 4 para o veterinário. Eu sei que ia ser uma fortuna. E aí, na verdade, era noite quando a gente chegou em casa, não ia sair. E aí eu lembrei que eu trabalhava com carvão, então assim, eu vou apostar no carvão. Liguei para o veterinário e avisei, foram picados, eu vou tratar com carvão. Ele disse, Fabíola, não sei, nunca vi isso, não sei se vai dar certo. Comecei a dar o carvão para eles. No outro dia, praticamente eles não tinham mais nada. E desde então, eles são picados e leva 1 dia, 2 no máximo para voltar ao normal. Então é algo assim que é na minha prática diária. Esses tempos uma mulher desceu lá no sítio, uma abelha veio e pegou no olho dela. Ela falou que assim, eu sou alérgica, o meu olho vai ficar horroroso. Assim, não vai, vem aqui. Fiz a pastinha de carvão, botei na picada, tirei o ferrão, botei na picada. Nada, nem vermelho ficou. Então assim, o carvão ele puxa os venenos, tá? Pode passar. E parasitas? O carvão se toma 1 colher de cafezinho num copo d'água. Então, por exemplo, num copo assim, você colocaria o carvão aqui e vai mexer até o carvão entrar dentro da água. Porque, como eu falei, ele fica boiando. A Su tem uma técnica que ela põe a batedeirinha ali dela, o mix, e ela bate bem rapidinho. Mas não tem gosto, não tem cheiro. Tem o visual feio, porque é preto, mas quem tem um problema com a cor preta ali, coloca no suco de uva que vai tudo certo. E parasitas? Gente, eu acho, é tão impressionante fazer aqui uma pergunta. Quem toma remédio de vermes de 6 em 6 meses? Então, é bem difícil, né? Ou 1 vez por ano? O que acontece? Um remédio de vermes, né? Isso é uma ação que eu pergunto diariamente em clínica e mais de 90% dos pacientes não tomam remédio de vermes. Não é mais indicado na saúde fazer a desparasitação. Só que na medicina chinesa, a primeira ação para se ter saúde é não ter bichos. Não ter fungos, não ter vermes, não ter vírus, não ter bactérias, não ter protozoários. A gente não pode ter esses parasitas consumindo o nosso corpo. Eles furam os órgãos, eles tomam as vitaminas, eles comprimem, eles acabam com a gente. Até no emocional eles interferem. Pode passar. Ações obstrutivas, eles obstruem, eles param de funcionar um órgão. Ação compressiva, eles crescem tanto e comprimem. Ação destrutiva, né? As tênias, elas perfuram o intestino e elas causam danos terríveis na absorção dos nutrientes. Ação dolorosa, às vezes eles mordem, às vezes tu tá com dor em algum órgão, é um bicho que tá mordendo. Pode passar. Ação alergizante, eles trazem uma irritabilidade e podem soltar algumas, como eu falei, eles soltam uma substância que pode ser alergizante para o nosso corpo. A ação tóxica, né, de soltar também amônia. A exfoliativa, que roubam os nossos nutrientes. A irritativa com ventosas. E ações enzimáticas. Pode passar. E o que pode trazer um bicho dentro do nosso corpo? Compulsão alimentar. Às vezes a gente quer comer, mas não é a gente que quer comer. É o bicho que quer comer. E não tem aquela coisa, eu quero comer tal coisa. É o bicho querendo comer. Não, eu tenho uma paciente, olha que engraçado. Eu tenho uma paciente que ela falava, é até engraçado, ela assim, Bila, tu vai morrer de rir, mas é sério. Eu escuto alguém dentro de mim falar que eu tenho que comer arroz cru. E ela comia arroz cru. Ela comia um pratão de arroz cru. E ela falou que quando ela entrou no meu consultório, ela falava assim, que ela escutava alguém dentro dela falando assim, não escuta ela, não escuta. Foi muito engraçado.
E quando ela voltou no retorno, ela assim, ó, eu não estou escutando mais nada. Deu assim, ai, que bom. Então, os bichos trazem muitas questões dentro do nosso corpo, né? O mal-estar, dor de cabeça, irritabilidade, vertigem, fraqueza, dores ao redor do umbigo, engasgos. Engasgos, gente, o Guto tem um amigo em Porto Alegre, e ele estava tendo crises. Ele falava assim, ó, parecia que eu ia morrer. E ele já vinha tratando há algum tempo, né, com a medicina convencional. Os médicos tinham falado que era uma questão irritativa, enfim. Então assim, Aveline, tu tem um parasita na tua garganta, que o parasita está subindo e descendo e ele está te travando. Não. Então assim, vai tomar a prata, vamos limpar o teu corpo, vamos mudar algumas coisas. Nunca mais deu nada. Ele fala, ai Bila, mas eu tratei um monte de coisa. Tudo bem, não importa se foi o meu tratamento ou os outros. O problema é que o importante é que tu ficou bem. Mas eu tenho certeza que era um bicho, porque é muito normal isso acontecer no consultório. Pessoas que sentem algumas reações aqui, estão sempre assim, ó. Reações aqui, tu sente algo aqui. O bichinho. Enjoos, né? A memória ruim, insônia, bruxismo, coceira anal, gases, arrotos. Então, os sintomas são os mais variados possíveis. Pode trocar. E como que a gente combate isso? Com prata coloidal. Gente, eu uso prata coloidal. Quem conhece prata coloidal aqui? Só de ouvir falar. Tu vai usar. Prata coloidal, ele é um antibiótico natural. Na verdade, usado desde a década de 20, quando não tinha remédio químico. Tudo era curado com prata coloidal. Quando surgiu, a indústria farmacêutica foi se colocando de lado, foi se usando o remédio, enfim. E surgiu, na verdade, por um período não, tem até hoje, os antibióticos. Só que quando surgiu os antibióticos, já tinha a data final para o antibiótico. Quando surgiu, não lembro agora qual foi a década que surgiu, se falava assim, ó, na década de 80, as pessoas vão se tornar resistentes aos antibióticos. E é o que acontece hoje. Muitas pessoas não conseguem mais resolver nada com antibiótico. Por quê? Porque tem antibiótico no leite, porque tem antibiótico na carne, porque tem antibiótico em vários alimentos. E esse antibiótico que vai entrando pouquinho dentro do nosso corpo torna os nossos bichos resistentes. Quando realmente tu vai precisar matar o bicho com antibiótico, aquilo lá já é fichinha para ele, é sobremesa o antibiótico. Então, a prata coloidal não torna o bicho resistente, principalmente as bactérias. Uma bactéria saudável, porque a gente precisa das bactérias saudáveis, ela tem a questão iônica dela, do positivo e negativo, ela tem igual. Então, a gente considera que ela é neutra. A prata coloidal, ela tem a polaridade positiva. A bactéria de putrefação, a bactéria ruim, ela tem a polaridade negativa. E aí, o positivo da prata coloidal se atrai à bactéria ruim e mata, explode ela, na verdade. Tem um videozinho, quem me segue consegue ver lá nos vídeos, a prata entrando e a bactéria se explodindo. E isso é tão interessante, por quê? Porque a prata coloidal não mata a bactéria boa que a gente precisa. É tão perfeito a questão da prata, diferente do antibiótico, porque o antibiótico vai matar toda a nossa flora, a boa e a ruim. Só que a nossa imunidade, 80% da imunidade está no intestino. E se a gente perde essa flora, a imunidade cai. Então, que vire uma regra na vida de vocês. Quem toma antibiótico tem que modular o intestino. Tem que fazer modulação de probióticos, sempre. Porque senão, vai conseguir repor naturalmente depois de uns 2 anos. Só que nesse meio tempo já usou antibiótico de novo. Então é um ciclo que quando tu toma antibiótico, tu perde a imunidade. E aí tu perde a imunidade, tu vai tomar antibiótico ou corticoide e tu fica nesse ciclo doente. Então a prata coloidal, ela faz esse papel do antibiótico natural. Pode passar. Pode passar.
Olha só que interessante que saiu na super interessante. O mais chocante, talvez algo muito semelhante esteja acontecendo entre humanos e gatos domésticos. Olha só. Parasitas manipulam a mente de chimpanzés para que eles virem comida de leopardo. Existem parasitas, protozoários principalmente, que quando eles entram no nosso corpo, eles comandam o nosso cérebro. E o que esse parasita ele faz? Na verdade, ele tem um hospedeiro final. Então, por exemplo, na questão do rato. Se o rato... Pode passar mais uma, que é a mesma questão do... Mais uma? Ah, eu tirei. Tá, pode voltar lá. Por exemplo, existe um protozoário que o final dele, ele quer o gato. Se ele entra no rato, ele faz o rato ir ser pego por um rato, pelo um gato. Ele vai na frente, tipo assim, é como se ele fosse na frente de um gato e falasse assim, ó, me come. Mas é o bicho que está fazendo a mudança no cérebro dele. E esses tipos de protozoários também atuam no nosso emocional. Então, às vezes, muitas pessoas têm síndrome do pânico e tem várias outras questões neurológicas, mas é um bicho que está lá interferindo. Pode passar. Aqui são diferenças. Ó, essa menina ela chegou para mim com esse tipo de boca e ela estava há vários dias tomando vários antibióticos e nada resolvia. No primeiro dia que ela tomou a prata coloidal, ela ficou daquele jeito. Pode passar. Ó, a gente usa em fungos, em cândida vaginal, em cândida oral, em vermes. Pode passar. Ó, e tudo que é tipo de doença. Aquele senhorzinho lá, aquele é um senhor que está com o dedo do anel ali, era uma aliança. Ele levou um choque e a aliança marcou. E ele já estava há meses com aquilo ali e o médico estava preocupado. Eles iam amputar o dedo dele. E aí a vizinha dele falou assim, ó, não, tu vai usar a prata coloidal. Ele passou e tomou a prata por 20 dias e o dedo dele cicatrizou. Então, algo de meses que ele ia perder o dedo foi resolvido com uma aguinha que a medicina condena, tá? Tenho que ser sincera com vocês. Médicos, a medicina convencional, ela não aceita a prata coloidal. Tudo que pode passar. Então, aonde mais a prata ela atua? Em verrugas, né, em feridas, em cravos, em espinhas. Tudo que é it, na verdade. Tudo que termina com it vai ser tratado com prata coloidal. Pode passar. E os transgênicos? Então, a gente falou de metais tóxicos, a gente falou de parasitas, vamos falar um pouquinho de transgênicos. Pode passar. Ó, o que aconteceu com o trigo, né? Então, existia lá no passado o trigo crioulo, que é o trigo que Deus fez. Esse trigo não existe mais. O que chega na nossa mesa é um trigo geneticamente modificado, é um trigo transgênico. O que aconteceu nessa transgenia? Os cientistas pegaram a principal proteína do trigo, que se chama glúten, e aumentaram em 400 vezes dentro do trigo. E para piorar a situação, eles pegaram uma nova proteína, a gliadina, e ligaram nesse glúten. Esta nova gliadina é indigerível a todo ser humano. Todos que estão aqui são intolerantes ao novo trigo, porque houve uma mudança genética. Algumas pessoas são celíacas, que teria a doença do trigo até no trigo crioulo, que é o trigo que Jesus fez, né? Mas, o trigo que Deus fez. Mas, todos somos intolerantes. Porque ninguém consegue digerir esse novo trigo. E essa intolerância traz muitas reações. Pode passar. Pode passar. Ó, aqui mostra bem a evolução do trigo, ó. Então, antes ele era diploide, passou a ser tetraploide e hexaploide. Foi feita uma mudança genética. Pode passar. Então, o que o trigo ele faz, né? Principalmente, uma das principais ações
é rompendo a barreira do intestino. Então, a questão do intestino, ela é muito importante. Lembra que eu falei que 80% da imunidade é intestinal? A absorção dos nossos nutrientes acontece no intestino delgado, não é no estômago. A digestão final e absorção é no intestino. No intestino, tem neurônios intestinais que têm correlação com os neurônios cerebrais. Então, quando a gente come trigo e tu interfere essa questão do intestino, tu mexe em várias questões do corpo também. Então, muda essa questão da absorção, né? E quando o trigo, né, esse trigo novo, rompe a parede do intestino, permite passar as toxinas, os parasitas, as bactérias muito mais fácil. Pode passar. Então, existem formas de manifestações clássicas, né, ou as atípicas. Então, assim, manifestação sobre trigo são as mais variadas possíveis. Tem pessoas que comem e já dói. Tem pessoas que comem e não sente nada. Aí então, o que a gente fala? Tem a reação clínica, que a pessoa sentiu, e tem a reação subclínica, que ela não sentiu. Mas houve uma lesão. A lesão subclínica, tu não sabe para onde está acontecendo. São os processos inflamatórios, que podem ser questões respiratórias, gástricas, intestinais, de imunidade, neurológicas, enfim, não dá para saber. Então, mas que existe algo acontecendo quando se come trigo, existe. Pode ser que a gente não sinta, mas existe. Pode passar. Então, o glúten acaba se tornando uma ameaça à nossa saúde, né? E desenvolve várias doenças silenciosas. E a gente fala que a gente perde o privilégio imunológico. Por quê? Porque a imunidade ela começa a ficar baixa. O combate do sistema imunológico para aquele alimento que está entrando todos os dias coloca o sistema imunológico em sobrecarga. Como eu falei, que às vezes os diagnósticos... Por exemplo, no fim de semana a pessoa comeu. Vai ter uma reação, às vezes, 3 dias depois. Num dia que ela estava comendo só maçã. Eu sou alérgica à maçã. Mas não. Foi do fim de semana que pisou na jaca, que nem se fala. E os reparos de um intestino leva tempo. 6 meses a 1 ano, 2 anos, depende do estágio. Então, é muito importante cuidar desse órgão. Pode passar. Sintomas. Então, são mais de 300 sintomas relacionados que já se identificaram. Mexe no sistema nervoso central, mexe em depressão, ansiedade, digestão lenta, fibromialgia, problemas na pele, anemia, baixas do sistema imunológico, problemas endócrinos e, principalmente, problemas intestinais. Pode passar. Aqui é uma escala, a escala de Bristol. Isso ali são tipos de evacuação. Então, existe a evacuação perfeita, que é a número 4. É em forma de salsicha, né, ou bananinha, que a gente fala. Ela tem que ser macia, que não suja o papel, que não tem cheiro, que não dura nem 5 minutos no banheiro. Essa é a evacuação perfeita. Se tá cáprica, né, de bolinha, ou se tá pastosa, tá nos extremos. Então, quando vocês estiverem evacuando bananinha, vocês estão super saudáveis. Quem que evacua bananinha? Pode passar. E olha que interessante. Gente, isso muda completamente. Tem muitas pessoas que quando vão evacuar, elas evacuam e elas sentem assim, que ainda que não consegue fazer totalmente a evacuação. Por quê? Porque existe o ângulo certo. Nós fomos, a nossa genética, ela foi feita para evacuar como era lá no passado, em cócoras. Que lá, quando a gente, nos ancestrais, vai aprender. 50 anos fazendo errado. Isso. Então, o que acontece? Quando a gente senta a 90 graus, o nosso cólon, ele fica fechado praticamente como se a gente estivesse em pé.
Abre muito pouco. E esse cólon só vai abrir quando a gente faz um ângulo de 35 graus a 40 graus. E esse ângulo é feito quando a gente põe o banquinho. Então, quando faz assim. Pode passar. E vamos falar dos venenos brancos, né? Pode passar. Leite. O leite, né, gente, né? Que hoje todo mundo fala, né? Ai, sem glúten, sem lactose. Ai, que moda isso. Que tem vários pacientes que chegam falando, ah, isso aí é moda. Não, não é moda. É necessidade para se ter saúde. Infelizmente. Na medicina preventiva, a gente não considera mais o leite um alimento. É um alimento branco, na verdade, é uma coisa branca, tóxica, que desregula todo o corpo. Pode passar. Ó, o que aconteceu com o leite? Igual ao trigo, houve uma mudança genética. O que aconteceu? A vaca, quando era solta e comia pasto, ela tinha um tipo de proteína de leite, que se chama beta-caseína A2, e tem o tamanho de 10 micras. Quando eles confinaram a vaca, tiraram o pasto, colocaram ração, antibiótico, hormônio, vacina, eles identificaram no decorrer dos anos que aquela proteína A2 se transformou em proteína A1. O que era de tamanho 10 passou a ser de tamanho 1000. E esse tamanho 1000 é indigerível ao nosso corpo. A gente não digere beta-caseína A1. E lembra que eu falei? Tudo que a gente não digerir vai causar uma inflamação. Então, juntando a proteína do trigo, juntando a proteína do leite, todos os dias causam uma inflamação terrível no corpo. Pode passar. Então, o leite não é mais considerado um alimento, né? É um líquido branco, com bastante hormônios, que pode aumentar a propensão ao câncer, que tem a caseína indigerível, que vai formol, ele é pasteurizado. Ah, mas eu vou tomar o leite porque tem cálcio. Se o leite foi pasteurizado, ele não tem cálcio. Não tem nada lá dentro. E retirar a lactose não é retirar a caseína. Então, né, quando a gente vai à questão da consulta, que eu explico. Então, agora tu não pode tomar mais leite, queijo, manteiga, requeijão. A gente tem que substituir. Substituir. O que a gente coloca no queijinho? O queijinho de búfala. Porque a búfala não passou por essa mutação genética. Ainda dá para consumir. Então, essa mutação é muito importante a gente retirar. E a questão da lactose. Não é a lactose é o açúcar do leite. Que algumas pessoas vão ter uma dificuldade gástrica, né? Mas a parte inflamatória se dá na caseína, na proteína do leite. Então, tomar um leite sem lactose, eu ainda estou tomando um leite com caseína. Eu tirei a lactose, tirou não, porque não tem como retirar a lactose do leite. Isso é uma enganação da indústria alimentícia. O que eles fazem? No leite sem lactose, não é que não tem lactose, é que tem a lactase para digerir a lactose. Então, nos alimentos sem lactose, tem uma enzima a mais. E, na verdade, a questão inflamatória se dá na proteína do leite. Pode passar. E o que traz? Cólicas, problemas inflamatórios, queda de cabelo, infecções, a questão do câncer, problemas respiratórios. Gente, crianças que têm problemas respiratórios, sinusite, rinite, bronquite, tosse, muco, aquela coisa toda, o ouvido, tira leite. A parte respiratória, esse muco é gerado pelo processo inflamatório. Trigo e leite, tirem esses alimentos inflamatórios que o corpo vai parar de gerar muco. O muco é o alerta. Lembra que eu falei que o sistema imunológico só avisa? O muco é o sistema avisando que tem algo errado. Pode passar. E a questão da desnutrição. Tem muitas pessoas que têm excesso de peso, mas elas ainda são desnutridas. Porque a questão do peso não é sinal de saúde, né? Então, às vezes, como também, às vezes, a magreza também não é sinal de saúde. Existe o meio termo, que é a questão da nutrição. Quando a gente come alimento e não comida. Pode passar. Ó, a absorção dos nutrientes acontece no intestino. Temos que cuidar da impermeabilidade intestinal para não prejudicar a nutrição do corpo.
existe diferença entre comida e alimento. E, em vez de olhar o rótulo dos alimentos, vamos comer alimentos sem rótulos, né? Vamos descascar mais e desembrulhar menos. Só se faz propaganda do que não se deve comer. Então, tudo isso aqui, né, ali, ó, é a questão de comida. Lá no cantinho tem um pouquinho de alimento. Então, vocês conseguem ter uma definição bem grande. Está empacotado, virou comida. Pode passar. Então, os principais alimentos que interferem na saúde: refrigerante, leite, glúten, soja, açúcar, né, os adoçantes e o sal. Tentem comprar o sal não refinado, o sal integral. Por quê? Porque o sal integral ele vai ter mais minerais, né? Ou o sal rosa, ou o sal marinho integral. Tem sal marinho refinado, tentem comprar o sal marinho integral. Existe o sal do boi, que se compra em agropecuária, aquele sal é integral. Então, integral, porque não foi tirado os minerais. Então, tem que ver se ele é e qual que ele é. Pode passar. E você é o que você pensa. Pode passar? Olha que interessante. Masaru Emoto, ele fez um experimento. Ele pegou da mesma fonte de água várias moléculas e ele separou todas as moléculas e colocou essas moléculas com várias situações. Então, na primeira molécula, ele falava: eu te amo, e passou vários dias falando eu te amo para a molécula. Na segunda, ele falava eu te odeio. Na terceira, ele colocou um louvor. Na quarta, ele colocou a Sinfonia de Mozart. Na quinta, ele colocou água de girassol. E ele foi fazendo essas misturas. Olha que incrível o que ele provou na questão científica. Pode passar. Essa aqui é a água exposta na Sinfonia de Mozart. Então, a molécula eram para ser todas iguais. Porque a molécula de água é igual para todas elas. Só que foi mudando. Olha só, pode passar. Na palavra verdade, ela ficou assim. Você me enoja. Olha que coisa incrível. Pode passar. Sabedoria. Na palavra obrigado. No eterno. No mal. Olha só que incrível, gente. No me enoja e no mal, olha como ficaram parecidas. Olha que coisa incrível. Pode passar. Amor e gratidão. Na música heavy metal. Então, se um simples obrigado muda uma molécula, imagine o que pode fazer as palavras ditas de dia a dia. Porque nós somos, na verdade, mais de 70% de água. E o meio que a gente vive interfere diretamente na nossa água. Então, a palavra proferida, ela vibra muito mais forte naquele que a produziu, causando bem ou mal a ele mesmo. Então, quem vive só reclamando, falando mal, fazendo fofoca, está causando um dano muito grande. E qual é a molécula que nós queremos dentro de nós? A molécula dos bons sentimentos ou dos sentimentos poluídos? Pode passar. E se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada? Isso aqui é forte, né? O que está saindo da minha boca? Pode passar. E olha só o teste do pensamento. Imaginem aquele limão sendo espremido e caindo na tua boca. Não dá uma coisinha, né? Olha que interessante. A gente pensou e causou uma reação química. O pensamento gera reações químicas no nosso corpo. A proposta aqui é que a intenção dos pensamentos seja colocada como forma de saúde, lembrada e imaginada para ativar a saúde e trazer reações neuroquímicas no organismo. A gente lembra lá da oração? Lá no início que a menina orando fez toda a diferença na questão de curar? É exatamente isso. O que a gente pensa, o que a gente fala, reage, somatiza no nosso corpo, para bem ou para mal. Pode passar. Benefícios de uma desintoxicação.
A gente tem uma reestruturação biológica, a gente regula o pH da matriz celular, otimiza os processos enzimáticos, melhora a absorção dos nutrientes, melhora a saúde, né, psicoemocional, melhora a função dos órgãos, reduz os riscos de doenças crônicas, fortalece o sistema imunológico, evita a oxidação das células e elimina para eliminar ou melhorar os sintomas existentes. Desinflamar o corpo é importantíssimo. Pode passar. Resumo: como restaurar a autocura? Retirada de metais tóxicos, né? Retirar os parasitas, retirar as inflamações, incluir suplementação, buscar o equilíbrio transcendental. Pode passar. Os sintomas são uma tentativa desesperada do organismo para se livrar-se das substâncias tóxicas. As pessoas estão esgotadas, exaustas, emburrecidas, inseguras, vulneráveis, impotentes, irritadas, subnutridas e tristes. E para sanar isso, acham que o consolo são os remédios para a sedação, alimentos gordurosos, açúcar, industrializados, refinados, conservados quimicamente e contaminados de agrotóxicos. Não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo. Então, isso é algo que muito aconteceu comigo. Então, quando eu comecei a vivenciar a questão da naturopatia, da desintoxicação, então, o Guto está aqui, eu tenho os meus filhos. Então, tipo assim, no começo, eu começava, né? Só que na casa não acontecia. Então, eu sempre acabava cedendo. Só um pedacinho. Ia na sogra, tinha o bolo. Vou comer para agradar a sogra. Vou não sei o quê. Sempre agradando as pessoas. Até que um dia eu falei assim, chega. Eu sei, eu tendo esse conhecimento, eu não posso mais vacilar. E hoje esse conhecimento eu estou passando para vocês. A partir do momento que a gente faz as coisas, entre aspas, na ignorância, na verdade a gente não está sabendo. Agora, a partir do momento que a gente sabe o que realmente adoece a gente, né, é bem complicado. E é isso, na verdade, eu posso mudar o meu mundo, é realmente, eu vou me cuidar, independente do que as pessoas falam para mim. Porque o tempo inteiro as pessoas vão falar que isso é bobagem. E não é. Eu trabalho com isso há quase 10 anos. E diariamente eu vejo a mudança de vida das pessoas. Pessoas que já estavam desenganadas, que o médico deixou de tratar. Pessoas que não tinham mais o que fazer, que chegam para mim e falam, tu é a minha última esperança. E nessa última esperança, por não ter mais o que fazer, eles acabam fazendo o certo. E geralmente quem faz o certo tem um resultado incrível. Pode passar. Então, dicas de saúde. Dormir o mais tardar às 24 horas. Lembra da renovação celular? A autofagia. Entre meia-noite e 4 da manhã. Sono REM. Pode passar. Retirar os metais tóxicos, né? A gente usa o carvão. Pode passar. Os parasitas é a prata coloidal. A questão inflamatória, a gente tira os alimentos inflamatórios e usa o ouro coloidal, que é um anti-inflamatório natural, que ele atua em dores, ele ativa o sono REM, ele trabalha como se fosse algo analgésico, é impressionante quem já usou o ouro. Pode passar. Inclusão de suplementação para potencializar todo o sistema. Pode passar. Não tomar líquidos com a comida, então, que dificulta todo o processo da digestão. Pelo menos uns 40 minutos depois a gente toma líquido. Pode passar. Mastigar mais de 20 vezes um alimento. Tem pessoas que dão 5 mastigadas e engole. Não vai ter digestão, porque a digestão começa na boca com a enzima digestiva, é a mastigação que vai ativar a enzima para fazer a digestão. Na verdade, todo o açúcar é digerido na boca. No estômago, com o suco gástrico, é digerido gordura e proteína. O açúcar é na boca. Se tu não mastigar, tu não vai ter digestão. Pode passar. Beber água, né, de 2 a 3 litros. Pode passar. Comer alimentos, quanto mais crus a gente comer, porque cada vez que a gente aquece um alimento, até no fogão, quando passa lá de 40 e poucos graus, tu desestrutura as moléculas do alimento. Então, quanto mais, só uma refogadinha, quanto mais cru a gente comer, melhor. Pode passar. Nutrir pensamentos positivos, desistir da aprovação dos outros, evitar julgamentos e entregar tudo a Deus. Acho que esse aqui é o principal, né? Pode passar. E para finalizar,
Sintomas são alertas do corpo, dizendo que ainda está em tempo de restaurar a saúde. Muito melhor a gente ter sintomas do que tu nunca ter nada, daqui a pouco. Não tem aquelas pessoas assim, ó, meu Deus, não tinha nada e teve um piripaque e morreu. Então, isso é uma questão da parte subclínica. Estava acontecendo um monte de coisa, só que chegou um momento, o corpo não avisou e chegou um momento que estourou. A gente vê os sintomas como uma bênção. Então, se o corpo de vocês está mostrando sintomas, vão atrás que tem algo acontecendo. Somos responsáveis por nossas doenças, né? Todo esforço a cuidar da saúde é compensador. A doença tira o prazer de viver não apenas do doente, mas também de todos que estão ao seu redor que adoecem direto ou indiretamente com ele. Pode passar. Muito obrigada.